dia, todos. Ontem, fazendo diálogo com a prefeitura de um dos locais onde vai ter unidade de referência e de uma agroindústria que, em princípio, não precisa de licenciamento, mas que teria que ser essa declaração de que não há necessidade. A orientação da prefeitura, que tem no estado do Rio Grande do Sul, é de que, se não precisa, não tem que dar a declaração de que não precisa, pois ela não precisa. Então, já entramos numa situação... Claro que é uma figura, nós temos um diálogo e que, numa situação extrema, ela nos dariam para não perder a proposta, né? Isso. Mas, assim, a orientação do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, aqui, é que, quando não precisa, não tem que dizer que não precisa, né? E aí, só que, por exemplo, em outros locais, que tem outras unidades de referências, a gente não tem o mesmo diálogo com a administração pública, o que, provavelmente, a relação é diferente, né? Então, esse mês não vamos dar porque não precisa, né? E aí, como é que uma das dúvidas, assim, como que a gente vai agir nessa situação de a gente não tendo essa carta, se vai ficar fora o R? Isso provavelmente faz parte do que o Luiz Eduardo vai conversar. Eu acho que a gente podia começar com o Luiz Eduardo e, ao longo do processo, a gente tira essas dúvidas, porque senão a gente está botando o lugar na frente do boi, que ele vai falar sobre isso. Pois é, gente, acho que apresentar o Luiz Eduardo, ele pode se apresentar, não é? Agradecer pela participação, disponibilidade de vir aqui. Eu acho importante a gente ter esse momento com quem já passou por esse processo, para trazer essa concretude, né? A gente fica ali na abstração, a gente fala do licenciamento, da legislação, mas é bom trazer alguém que passou por esse processo, para poder a gente entender junto também, tá? Então, passo a palavra aí para o Luiz. Luiz, fica à vontade. Bom dia, vamos lá. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Luiz Eduardo Sobral. Eu sou da instituição chamada CETRA, vou falar um pouco, né? Sou engenheiro agrônomo e vou falar para vocês um pouco da nossa experiência, né, com referente a todo esse processo de licenciamento que a gente teve, né, no projeto, na versão passada do Ecoforte, que foi ali entre 2019 até 2023, desse processo que a gente teve referente à questão do licenciamento, tá? E aí, assim, já de antemão, eu já vou compartilhando aqui minha tela para falar para vocês sobre esse... Deixa eu abrir aqui para apresentar para vocês a nossa experiência, né? Assim, eu não vou me ater tanto à questão da legislação em si, que eu acho que varia de estado para estado, né? Claro que tem a base da legislação federal, né? Mas que, assim, dependendo de como seja, algumas leis federais a gente pode estar compartilhando, podemos estar compartilhando também nossa apresentação, certo? Todo mundo está vendo a minha tela? Sim. Tá, né? Sim, Tá certo. tá vendo. Tá ótimo. Eu quero ver assim... Tem como pôr a tela cheia? Tá, pronto, agora deu certo? Pronto. Então, assim, falar um pouco, a gente acessou, né, esse edital do Ecoforte na versão passada, de 2019. Então, nós somos uma entidade não governamental, né, entidade da sociedade civil, e temos ação desde, assim, a gente surgiu em 1981, e nossa missão é contribuir para o bem viver no campo e na cidade através da agroecologia, da conservação semiárida, tendo como os princípios a solidariedade, a universalização dos direitos humanos e a proteção e conservação do meio ambiente na construção de uma sociedade justa, democrática, livre e igualitária. Assim, a gente atua no estado do Ceará, né, o CETRA atua nessas regiões, né, do estado do Ceará, e o projeto que a gente executou via Ecoforte foi o Rede de Feiras Agroecológicas e Solidárias do estado do Ceará, certo? Que a gente colocou num projeto assim, uma diversidade de unidade de referência, a gente é muito usado, né? Porque se eu colocar aqui, já entrando no tema, né, da unidade de referência, nós colocamos 67, e aí já vocês estavam falando dessa questão da isenção, né? Acho que assim, a primeira estratégia que a gente precisa realmente, como vocês colocaram aí, é buscar na legislação a isenção, certo? Então, assim, a gente, dessas 67, a gente buscou para todas, né? Vamos buscar caviando lá na lei e buscamos, né? Sendo que fomos negados
para 6 unidades, né? São 6 unidades das 67. 61 a gente conseguiu isenção, né? Que foram essas aqui que eu estou resumindo aqui: 15 quitais, espaço de criação de galinha caipira, forno esterilizadores, os processos de comercialização, feiras, sistema de reuso, no caso, as tecnologias sociais, né? A gente não pode, não precisa licenciamento ambiental para tecnologia social, certo? Às vezes, algum órgão, ou local, ou estadual, fica querendo pegar da gente algum processo de licenciamento, mas sempre a gente vai na lei, nos termos de referência, e a gente consegue isenção, certo? A gente já teve que ir para alguns órgãos ali, fazer algumas audiências, alguns órgãos estaduais, mas a gente sempre consegue, né? E aí tem unidade familiar de beneficiamento, produção de doce, de goma, desidratação de ervas medicinais, biodigestores, e aí entrando nas que a gente foi negado, né? Pelo órgão estadual, nós fomos negados para 6 unidades, que no caso, 3 delas que a gente teve que excluir, né? Colocando aqui para vocês. Que foi a unidade de beneficiamento do milho, a unidade de casa do mel, estruturação de produção de cera alveolada e a unidade de produção de polpa. Não foi principalmente por conta da regra ambiental, mas foi principalmente pela questão da terra. Porque, assim, eu vou ressaltar isso para vocês, que uma questão importante, se vocês tiverem que fazer o licenciamento de alguma unidade, tem que ter o documento da terra. Tem que ter, porque se não tiver, porque às vezes eu tenho um termo de posse, mas tem que ter um documento legítimo, porque senão o órgão não aceita. Geralmente os órgãos não aceitam. Então, por isso que dessas 3 unidades ficou muito complicado a gente conseguir, e a gente teve que excluir, né, que o processo de licenciamento com essas 3 unidades, tá? Mas eu vou me ater aqui, né, acho que o processo de isenção, como foi colocado aí, né? No nosso caso, eu sei que foi a pessoa que falou, mas que no nosso caso nós tivemos que solicitar ao órgão ambiental estadual uma declaração de isenção, tá? Conforme a lei, isso é uma lei estadual, e o órgão estadual, que no caso nosso aqui é a SEMAS, eles emitiram uma declaração para a gente que essas atividades estavam isentas de licenciamento ambiental. Então, isso, não sei como é que vai ser a fundação, o que ela vai solicitar, mas a gente pegou uma declaração e a gente emitiu lá para a Fundação Banco do Brasil, para o BNDES, essa declaração do órgão estadual, que essas atividades estavam isentas, né? E das que a gente são passíveis de licenciamentos, foram 3, né? Que foram as unidades experimentais de beneficiamento e produção de óleo e azeite de coco extra virgem, e uma no grupo de jovens e mulheres do sítio coqueiro, no município de Itapipó, e a outra foi unidade de produção de óleo e azeite de coco na aldeia Buriti, no caso, na terra indígena Tremembé, dos povos Tremembé da Barra do Mundaú. E uma unidade de processamento de urucum, que é do grupo de mulheres Salgado do Nicolau, no assentamento Barra do Mundaú, no Trairi. E aí, assim, eu vou só colocar aqui o percurso, né? Como foi o nosso percurso, como foi a nossa experiência com esse processo de licenciamento ambiental. Eu não vou me estender muito a minha apresentação, porque também vocês quiserem fazer algumas perguntas, né? Aí eu coloco assim, como foi muito espinhoso, porque teve muitos desafios, né? Muitos problemas, né, que a gente enfrentou, mas fazendo aqui uma linha do tempo, primeiro a gente fez toda a solicitação de isenção para as unidades de referência. As que a gente não conseguiu, a gente iniciou um processo de requerimento desse processo de licenciamento a partir de um checklist, né? Na SEMAS, Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará, em torno de 2019. E aí, assim, colocar para vocês, em nome de quem? Seria ou em nome da associação,
que está lá no campo, né? Ou em nome da instituição, no caso foi o nosso nome do CETRA. Aí a gente colocou o nome do CETRA. Por quê? Porque a gente não tinha feito uma consulta jurídica se a associação estava regular. Aí foi o primeiro impasse, né? Que a associação ela tem que estar toda regularizada, certo? Porque se a associação está com certidões negativas, né, a gente sabe todo aquele não vai passar. Então, foi o que a gente fez, tá? Então, vamos fazer em nosso nome mesmo. Então, a gente decidiu, né, fazer em nosso nome para agilizar o processo também, pressão da fundação, pressão dos órgãos do projeto, que a gente precisava tirar esse licenciamento, então a gente precisava agilizar, a gente foi. E aí, assim, depois disso, a gente recuou, eu vou explicar para vocês por quê, e a gente iniciou as solicitações no processo de licenciamento ambiental via prefeituras, que foi em 2019, 2020. Em paralelo, o que foi que a gente percebeu? A gente percebeu que tinha uma lei para povos indígenas. Não sei se vocês trabalham com povos indígenas, comunidades tradicionais, mas povos indígenas têm uma legislação específica. No caso, é o IBAMA, que é a jurisdição, né, do IBAMA. E a gente, em diálogo também, esqueci até de colocar aqui na minha apresentação, em diálogo com a FUNAI, né, alguns servidores que são, assim, que a gente tem essa parceria, foram bem parceiros com a gente, eles passaram para a gente a lei, eu posso até passar para vocês, e aí a gente viu que a nossa unidade, ela poderia ser isenta, mesmo o órgão ambiental estadual negando, mas ele entrava no âmbito da licença do IBAMA, certo? E aí a gente entrou exatamente para fazer essa solicitação via IBAMA. E aí, ali em 2000, 2021, a gente começou a ter pareceres positivos, aí realmente foi em torno de 1 ano, 2 anos. 1 ano, mais ou menos. 1 ano a 2 anos. Parecer positivo sobre licença inicial para a implantação das unidades de beneficiamento via prefeituras. Em 2022, a gente começou a construção das unidades e em 2023, ali, a gente teve parecer positivo... Não, 2022. Parecer positivo 2022, 2023, para as licenças de operação, que é a segunda licença, que uma é para construir, outra é para operar, para ela funcionar, né? E aí, assim, essa questão do processo ambiental via SEMAS, por que a gente chegou logo e disse, não dá para nós isso aqui? Porque eles são muito burocráticos, né? Eu ia até colocar processo muito burocrático. Eles demoravam muito para analisar, porque são um órgão ambiental, ele pega uma série de órgãos, de empresas, de entidades aí, e eles demoravam para dar um retorno para a gente viu que ia demorar muito. E eles eram muito exigentes com os critérios de análise para aprovação das documentações. No nosso ponto de vista, eles não... se a gente fosse uma empresa com, sei lá, 1.000 funcionários, ou a gente tinha 10 funcionários, ou 1 funcionário, ou nenhum, para eles era a mesma coisa. Então, eles tinham o mesmo critério de exigência, né? Mesmo a gente sendo um empreendimento, uma unidade de referência bem menor do que o padrão, né? E aí, outra questão que a gente teve que contratar profissionais específicos, né? Para essa questão de planta baixa, projeto hidrossanitário, né? E foi um processo demorado, que a gente considerou, né? E quais eram as documentações que eles exigiam? Fora tinha um requerimento, um checklist, o cadastro ambiental rural, o imóvel tinha que estar memorial descritivo, que é a descrição, teste de infiltração do solo, planta georreferenciada, tinha que ter anotação de responsabilidade técnica do técnico, outorga da água ou dispensa de uso da outorga, né? Planta baixa de corte hidrossanitário da construção, carta de anuência do município e depois que a gente conseguisse fazer as publicações. E aí eu vou colocar 2 pontos aqui que para mim é um gargalo imenso, que é esse documento da terra
precisa ter o documento da terra. E a gente conseguiu esse documento da terra, principalmente em áreas de assentamento, né? E o CTF, que é o Cadastro Técnico Federal, que esse aí a gente tira pelo IBAMA, no site do IBAMA. Certo? Que aí depende da atividade que vai ser licenciada, a gente precisa entrar no site, ver a atividade e tirar o CTF lá no site do IBAMA. E aí, assim, aqui está o nosso ofício que a gente solicitou, né, a declaração da isenção ambiental, né? E a gente percebeu que era muito melhor iniciar o processo de licenciamento junto às prefeituras, porque aí, no caso, tem prefeituras que têm institutos ambientais próprios, né? Ou também tem prefeituras que têm secretarias de meio ambiente municipais. O lado positivo é menos burocrático. Um lado que pode ser negativo ou pode ser positivo é que você precisa fazer um diálogo mais político. Porque isso, por mais que não queira, isso influencia, né? Porque você tem uma prefeitura lá que você tem um diálogo ruim, ou se você tem um diálogo bom, aquilo ali vai influenciar para o processo vai andar ou não. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente teve as duas experiências com uma prefeitura que a gente teve facilidade, porque a gente já tinha um diálogo com eles, e eles entendiam muito melhor a gente, e teve outra que a gente precisou entrar, fazer um diálogo, e levou um tempo para a gente, por mais que os documentos estejam corretos, mas eles vão nos detalhes, sabe? Isso pode tanto roubar a nossa energia, como barrerar o processo. E aí tem uma questão que a gente percebeu, dessa questão de prefeitura, a gente pode conseguir, porque tudo tem taxa, né? Você vai lá e para tirar a licença inicial tem que pagar uma taxa lá. Mas tem prefeituras que têm na lei essa possibilidade de isenção para entidades que não têm fins de lucro. E aí você faz previamente ali uma consulta na possibilidade de isenção do município, que aí, por mais que não queira, são 400 ou às vezes R$1.000, dependendo do município, que você evita de estar gastando aí de taxas, né? Porque, vai a licença inicial uma taxa, aí tem outra taxa, né? Então, é bom a gente ficar sempre ligado ali no município, nessa lei do município. E aí eu estou aqui só um exemplo aqui de uma questão que foi assim, um problemão para a gente, como a gente não estava conseguindo. Uma comunidade que a gente foi instalar, pediu uma licença de instalação, ela caiu dentro de uma área de reserva legal do assentamento. Mas ela não era, assim, era dentro da comunidade. E a gente teve um processo lá, que nós tivemos que ir atrás de outra comunidade, conseguir essa licença de instalação para não perder a unidade de referência. Então, nós tivemos que fazer uma engenharia e conseguir uma licença de instalação para outra comunidade para não perder. Né? Foi assim, foi um processo bem, bem complicado. Mas aí, quando a gente conseguiu o parecer, que no caso foi do INCRA, né, que é um assentamento federal, aí ele deu parecer positivo para a instalação dessa unidade e a gente voltou lá na comunidade, a gente já tinha feito o diálogo, para fazer a licença de instalação, licença inicial para a construção dessa unidade de beneficiamento do corpo, certo? Beleza. E aí, em paralelo, tá? Assim, isso foi em paralelo. Quando a gente percebeu que tinha essa lei, que poderíamos conseguir essa isenção para a unidade de beneficiamento do corpo, para os Tremembé, a gente fez essa solicitação, que aí também foi outra questão importante a se colocar aqui, que é uma pressão política que tem que ser feita. Ainda teve outra, que a gente teve um problema enorme, que foi a pandemia. A gente ia lá no IBAMA e não encontrava ninguém. E a gente tinha que fazer audiência. E aí, para a gente, isso demorou muito. Né? Que aí a gente percebeu que, pelo porte
da unidade de referência, ela estava abaixo de um tamanho lá que exigia a licença ambiental, né? E aí a gente teve esse parecer positivo para isenção, tá? Mas isso aqui foi um trabalheiro muito grande, né? Aí tá aqui, ó. Se o empreendimento possui 100 metros quadrados de área, ele já estava, não precisava ter o processo de licenciamento, né? Que aí ele coloca aqui, conforme essa instrução normativa do IBAMA número 15, 2018, que coloca diversas atividades que têm um porte abaixo dos 500 metros quadrados, todas elas têm isenção, tá? Que aí eles colocaram aqui para a gente, né? Considerando as dimensões do projeto, a instrução normativa, a lei está aqui, número 15, estabeleceu, senhor honesto, uma lista de empreendimentos e atividades não sujeitos ao licenciamento ambiental, dentre as quais consta unidade de evidenciamento, moagem e preparação de outros produtos de origem vegetal até 500 metros quadrados. Não tinha isenção, né? Então, a gente conseguiu essa isenção e pudemos fazer todo o processo lá, né? E aí também outro município, que no caso do Instituto do Meio Ambiente de Itapipoca, que a gente também conseguiu a licença de instalação, né? Que aí também coloca aqui no Trairi, que cada município tem sua exigência, né? Que aí você vai se adequando ali, mas que alguns municípios têm uma exigência, outros têm outras, né? Mas sempre a gente tem que fazer o processo de publicação, né? Assim que consegue a licença de instalação, você tem que fazer uma publicação lá no jornal e de circulação, né, pública, para divulgar que deu certo até a validade, né? E aí, gente, assim, colocando aqui para vocês, né? Todo esse processo é um processo que exige muita concentração, diante de todo esse checklist que eu coloco aqui para vocês, requerimento, CAL, memorando descritivo, teste de filtração, né? E aí você vai conseguir nesses documentos, às vezes eles dão um parecer negativo, você vai, refaz, né? Mas tem uma questão aqui que eu vou alertar muito vocês, muito mesmo, o CTF do IBAMA. Por quê? Porque a gente teve um problema, porque a gente botou tudo no nome do CETRA. E quando a gente conseguiu essas licenças aqui de instalação, a gente ia fazer um processo para colocar em nome da associação. Porque, em paralelo, foi o que a gente fez. A gente foi regularizando a associação. Para que, quando tivesse a licença inicial, a licença de operação para o nome da associação, tá? E aí, quando as associações que a gente tirou a licença estavam todas regulares, a gente recebeu essa notificação aqui, que foi quando a gente fez no checklist, exigiu o CTF. O que é o CTF? Cadastro Técnico Federal, né, do IBAMA, que é essa taxa de controle e fiscalização ambiental, né, que essa é uma taxa que foi R$ 25.565.079 para o CETRA. Aí está ali a descrição, indústria de produtos alimentares e bebidas, tá? E aí, como é que pode eles multarem uma organização que não tem fins lucrativos? Em nenhum momento, a gente fez isso no site do IBAMA, em nenhum momento eles disseram para a gente que a gente precisava pagar essa taxa, tá? E ela chegou aqui no nosso correspondência. E aí você imagina se a gente tivesse tirado esse licenciamento via associação. O abacaxi que ia ser para essas associações, né? Pagar esse valor. Mas, assim, mesmo assim, o que a gente fez? A gente entrou com um processo jurídico, contratar um advogado, e o advogado fez uma defesa que aí é junto ao SEI, que é uma plataforma do IBAMA, né? Que essa plataforma, tudo que você vai protocolar via IBAMA, né, junto a esse SEI, que é um sistema informatizado do IBAMA. E aí, o que foi que deu até agora? A gente ainda está esperando resultado. Marca, a gente acredita que vai dar certo. A gente conversou com o advogado. Mas é um caso que, no meu ponto de vista, eles não têm muita recorrência, porque
eles ainda não deram retorno para a gente, tá? Sobre essa multa, certo? E aí, e a gente tem que só ver como é que vai ser isso quando for tirar esse CTF para, como é uma entidade sem fins lucrativos, ou como é uma associação, ou dependendo, se for uma cooperativa, dependendo do órgão que seja, mas é bom fazer esse diálogo via IBAMA para que não seja cobrado esse valor, né? Então, um valor muito alto. Tem um valor aqui que eles cobram a cada por trimestre, né? Em torno de R$ 1.500, R$ 1.454 por 3 meses, né? Pode inviabilizar dependendo do que seja né? No meu ponto de vista, inviabiliza muita coisa. R$ 15 por mês é muito recurso, né? Tá certo? Então, assim, gente, é isso, né, que eu queria falar para vocês. Eu não me estendi muito, exatamente também para, se caso vocês querem fazer alguma pergunta, né, alguma dúvida que vocês querem tirar, eu fico à disposição de vocês, tá? Também vou passar a apresentação para a Francilvânia, tá, Fran? Vou liberar para você também, para caso alguém queira minha apresentação, tem lá todo, ou alguma documentação, a gente fica à disposição, tá? E se você quiser abrir para perguntas e tal, também fica à disposição para responder. E É Marcela, né? Marcela, Raquel, Natália, não, tem. Então, vamos fazer assim, Marcela, a Raquel, a Silvonei e Natália. Oi, gente. Oi, Luiz. Primeiro te agradecer, Luiz, pela disponibilidade, viu? Eu acho que vai ser muito bom, que está sendo muito bom todo mundo ouvir aí compartilhando a sua experiência, né? Aí eu ia perguntar sobre a apresentação, você já vai disponibilizar, eu acho que vai ser muito útil a gente ter, por mais que seja diferente, são outras especificidades, mas eu acho que, né, já dá uma visão geral, né? Eu acho também, gente, que de qualquer maneira, mesmo que eu sei que tem o regramento, né, dos estados e tal, e cada município também, e também vai ser muito, acho que é muito subjetivo às vezes também, de cada avaliador, né, de cada técnico que está nos órgãos também para avaliar a situação. Por isso que eu acho que é isso, vocês vão ter que fazer muito esse jogo de cintura de ficar, quem sabe até discutindo sobre essa resposta, né, dos órgãos. O órgão exigiu, mas aí será que precisa mesmo, né? Ficar dando esse olhar mais minucioso também para cada necessidade. E eu acho que, de qualquer maneira, pessoal, vai ser necessário esse documento de dispensa de licenciamento, sabe? Porque eu acho que a Fundação vai querer ter isso em mãos para cada unidade, né, de referência. E a outra coisa que eu coloco é que vai ter esse encontro, possivelmente, né, muito possivelmente, com a Fundação, e eu acho que esse é o momento também que, por mais que o centro do diálogo seja sobre o plano de trabalho desse encontro que a gente vai ter com a Fundação, mas é uma pessoa muito experiente da Fundação que vai estar trazendo essas informações. Então, eu acho que é um momento oportuno, quem sabe, de tirar algumas dúvidas pontuais. É óbvio que essas questões mais gerais vai ter que ser em cada órgão mesmo, né? Mas, de qualquer maneira, assim, eu acho que é um momento oportuno também para uma dúvida muito urgente que seja importante, né, em relação a isso. A outra coisa que eu queria te perguntar, que é uma dúvida, assim, geral, nessa situação, Luiz, que aconteceu dessa multa, dessa unidade de referência em especial que corresponde a essa questão da multa, ela não saiu, então, né? Ou ela saiu? Não saiu, ela ainda está nesse imbróglio, a unidade de referência não foi para frente. E isso entendi. E aí, como é que a Fundação lidou com isso? A minha dúvida é como é que isso ficou junto à Fundação? Porque aí vocês tinham um projeto com uma quantidade geral de unidades que eu até esqueci agora, enfim, 60 e poucos, né? Então, uma ainda está engatada, e aí, como é que está essa coisa do recurso? O que a Fundação fala sobre isso? Como é que vai ficar isso em relação ao projeto de vocês, entendeu? Só para entender mesmo. E aí pode ser a situação, né? Porque pode ser que aconteça isso com outras, né, entidades, que sei lá, 50 unidades de referência, uma fica empacada, e como é que a Fundação reage aí? Pronto. Marcelo, primeiro eu peço desculpa a você, porque eu dei uma congelada aqui, não estava escutando. A tua primeira pergunta eu não ouvi, tá? Mas assim, a segunda, essa do CTF,
qual é a questão dela? Não é que ela travou a unidade, não. Qual é a questão? É que quando você tira a licença de operação e você tira esse CTF, porque CTF tem vários termozinhos lá, né? Várias categorias que você coloca, e dependendo da categoria que você coloca, ela te cobra ou não. Por exemplo, motosserra. Eu já tinha tirado CTF para utilizar motosserra. Ela não cobrou, tá? Mas qual é a questão? É que a gente estava funcionando, a unidade estava operando, sendo que ela meio que cobrou no valor da operação dessa atividade, tá entendendo? Ela não chegou para a gente e disse assim, ó, tá certo, vocês vão operar isso, vocês vão fazer uma unidade de beneficiamento de óleo e outra de urucum, que foi, no caso, para a produção de coloral, né? O urucum para a produção de coloral. E simplesmente ela funcionando, ela chegou lá e mandou uma notificação de operação dessas unidades, tá entendendo? Como se ela cobrasse a operação que a gente está realizando naquela atividade, então a gente tinha que pagar para o IBAMA. Parece que tem uma questão que fica metade desse recurso para o órgão ambiental estadual e outra metade para o IBAMA. E aí eles cobraram isso, mas a gente, como entidade, né, da sociedade civil, do porte da agricultura familiar, a gente precisa pedir uma isenção disso, né? Porque, para a gente, assim, né, o porte dos agricultores, né, é um porte que, assim, meio que inviabiliza, sabe? Dependendo assim, não é uma coisa muito grande. R$500 no mês já dificulta, tá? E aí, quando vê o impacto, principalmente inicialmente, né? Que a unidade está ali iniciando o seu processo e tal, tá certo? Mas que ela não parou, não, ela continuou. Então, aí a gente entrou na justiça e estamos vendo, ainda não saiu, não deu resultado. Eu olhei um dia desse, eles não tinham dado parecer ainda, né? Tá ainda no vácuo ainda, né? Estamos esperando, aguardando. Aí, se tu puder repetir a primeira pergunta, porque realmente a minha internet meio que falhou aqui. Não tem, a pergunta foi essa mesmo, a outra foi questões que eu coloquei da minha impressão, né, que eu acho que vai precisar dessa isenção, independente para o banco mesmo, né, enfim, fiz algumas colocações, mas não foi pergunta. Obrigada, Luiz, muito obrigada, meu querido. Claro. Oi, Raquel. Gente, eu estou aqui pensando o seguinte, esse é o nosso terceiro Ecoforte, tá? Talvez as unidades de referência sejam diferentes da que o Luiz tinha no projeto dele. Mas a gente nunca precisou apresentar para a Fundação ou para o BNDES, nos projetos Ecoforte, licença ambiental das unidades de referências que a gente tinha colocado no projeto. Esse ano, como tem uma pequena máquina de beneficiamento de arroz dentro de um quilombo, e por aquela descrição da penúltima oficina que vocês trouxeram, né, da lei federal que precisa de licença ambiental, essa sim, nós fomos atrás, conseguimos a dispensa da CETESB aqui de São Paulo, por ser uma unidade pequena e ser um local que não vai causar impacto ambiental. Então, esse documento está lá. Uma outra unidade de referência que eu fiquei em dúvida foi uma pequena agroindústria que já saiu do Ecoforte passado, que naquela época não pediram licença ambiental, e que estão pedindo um tacho para fazer doce, apenas um tacho para colocar nessa agroindústria. Eu cheguei a falar com a presidente da associação de lá, ela, não, nós não temos essa licença. Falei, olha, eu fico uma interrogação, eu não sei, talvez fosse bom você procurar a dispensa. Agora, você tem que pedir licença de 50 unidades de referência, que é a construção de um viveiro, né? Montagem de um pequeno galinheiro, e geladeiras para casas de semente. Eu não vejo nas unidades de referência
essa necessidade de pedir essa dispensa de tudo. Porque não vai dar tempo. Simples assim, isso é um processo que, se, por exemplo, a fundação me chamar amanhã para eu apresentar os documentos, em 10 dias eu não consigo licença de dispensa de ambiental de 50 unidades de referência. É simplesmente impossível. Então, a gente trabalhou assim, olhamos a lei federal, vimos o que necessitava de licença ambiental e corremos atrás dessas. Tá? Agora, podemos até começar esse processo hoje. Mas eu acho muito difícil que isso saia desse prazo que agora a gente tem com a Fundação e com o BNDES. E a gente não passou por essa experiência dos outros 2 ecofortes. Isso não foi pedido. Então, vou dar mais uma olhada nessas unidades de referência, mas se precisar para todas, eu já digo que nenhum de nós vai assinar contrato nenhum. Porque nós não damos conta. Os órgãos têm um prazo deles. Estão entendendo o que eu estou falando? Eles não vão nos atender com essa rapidez de que a fundação tem agora, que ele te procura e você tem 10 dias para entregar tudo. Não, ninguém, gente. Eu já perdi projeto da fundação, do Banco Mundial, porque eu precisava de uma licença da CETES de São Paulo, eles davam 5 dias para poder mandar essa licença. Lógico que a CETES não me deu isso em 5 dias. Eu ainda recorri, mas não consegui. Eu acho que nenhum de nós vai conseguir assinar projetos se tiver que ter essa dispensa de licença. Essa é a minha opinião, né? Isso é muito difícil de conseguir. Natália. Oi, bom dia. Eu venho acompanhando o grupo de vocês só como observadora, porque eu ainda não tinha CNPJ, né, para participar da Ecoforte, né, e estou ganhando bastante experiência participando só como observadora, né. Estou trabalhando com startups, vou abrir um CNPJ e tudo mais, e vou trabalhar aqui no Pará com comunidades tradicionais, povos indígenas, né. Eu simplesmente fui adicionada no finalzinho da fala do Luiz Fernando, e eu só queria saber só se ele pudesse fazer uma concisão da fala dele, só para eu começar a me inserir nas perguntas de vocês, e o que ele falou. Por favor. Ok, Natália, eu só vou passar a sequência e aí a gente volta depois para fazer um resumo, tá bom? Pode ser? Que aí a gente dá uma continuada. Está gravado, pode escutar também, não? Vai ser gravado. Eu acho que vai ser difícil, porque já são 11h47. Não vai ter. E Natália, está gravada também. Tá. Obrigada. Silvonei. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer ao Luiz pelas partilhas aí, pela experiência que tiveram na execução dos projetos. A minha dúvida talvez seja um pouco redundante, mas eu vi que ali tu listou que vocês tiveram várias unidades da referência, mas as únicas que foram passíveis de licenciamento ambiental foram as unidades de processamento, e nem todas as de processamento. Minha pergunta vai na seguinte linha: o que tu avalia, por que tu avalia que tiveram unidades de processamento que não foi solicitado licenciamento ambiental e tiveram unidade de processamento que aparentemente são da mesma linha e tiveram solicitação de licenciamento ambiental? Não teve variação de órgão que regulamenta essas unidades, e mesmo assim teve uma solicitou, outra não solicitou. E a minha segunda pergunta é com relação a unidades de produção primária. Por exemplo, nós aqui vamos ter unidades de criação de galinha, como vocês tiveram lá, que são de produção mais primária, mas também vamos ter unidades de abelhas nativas, que daí é primária, mas entra na questão ambiental. Se você teria alguma colocação em torno disso. Obrigado, Luiz. Pronto. Beleza, Silvanei. Com relação à questão do processo da atividade, tem atividades muito parecidas, mas a lei realmente ela não pede para todas, né? O processo de atividades são passivos de licenciamento. Por exemplo, a gente tem aqui unidade de beneficiamento de cajuína. Como utiliza
no processamento, é um processo bem mais simples e a possibilidade de gerar resíduos é menor. Então, eles consideram pela categoria que algumas atividades elas são isentas, né? Por exemplo, produção de doces. No caso da produção de doce, eles não pediram. Mas na de polpa, eles já pediram, né? Isso é muito parecida, né? Tem essa questão do potencial poluidor, segundo eles colocaram para a gente até questionou isso no início, né? Ah, não, porque essa atividade tem potencial poluidor. Assim, tem uma questão, um debate aí que é importante se esclarecer, né? Que, assim, a agricultura familiar, geralmente essas unidades de referência não são unidades de referência muito grandes, mas o problema é que ela entra na mesma vala de legislação do grande, né? Isso é muito ruim, né? E burocratiza muito, engessa muito, né, a gente, com relação tanto a gente conseguir um certificado, né, assim, por exemplo, um selo, né? É muito difícil, mas como também para o processo de licenciamento emperra muito, né? Mas, por exemplo, essas unidades que a gente foi de óleo, né? E aí, segundo eles, aquele bagaço do coco lá, eles poderiam gerar uma poluição. E no caso também lá que eles colocam do urucum, né? Que a gente processa o urucum fica meio que uma semente. A gente explicou, não, aí eles disseram, não, a categoria dele entra assim, eles deixaram muito claro isso, né? Mas as que não entram de ser passivo de licenciamento, é muito tranquilo conseguir isenção, tá? Essa questão de criação de galinha caipira, atividade de abelha, apicultura, isso vocês conseguem tranquilamente isenção. Na lei, permite isso, vocês utilizarem, fazem todas essas atividades com isenção, tá? E vocês chegam no órgão, o órgão... Agora, tem só uma questão, que, dependendo do estado, ele tem algumas proibições, né? Por exemplo, no caso do estado do Ceará, proíbe o plantio de algumas espécies, por exemplo, né? Mas esse é um caso muito específico de cada estado, tá entendendo? Eu acredito que não vai emperrar nada no processo primário de produção, não, tá? Só se for alguma questão de beneficiamento que está ali na lei estadual, que ele vai pedir para fazer o licenciamento, tá? Mas acredito que não tem nem perigo de dar problema para vocês isso, não. Beleza. Tinha o Jorge, e aí eu quero saber, Raquel, se você tem mais perguntas. A tua mão está levantada ainda. Eu levantei a mão também. Desculpa, eu esqueci de baixar a mão, tá? Tá, Desculpa. então, Eu diga levantei a aí, mão também. Jorge. Pode falar, Jorge. Bom dia a todos. Eu sou o Jorge Rabanal. Eu peço desculpas por estar no trânsito. Sou agrônomo também. Sou contemporâneo do Luiz aí do movimento estudantil. Então, muito feliz de ter escutado ele aí um pouco mais jovem, né? Cara jovem, Luiz. Obrigado. Estamos aqui na correria. Nós somos da Rede Sergipana de Agroecologia. Estamos muito felizes porque estamos habilitados aí, estamos com esperança de fazer uma estrada muito, muito potente nesses próximos 2 anos, construindo o Ecoforte. Eu admito que eu escutei o Luiz um pouco assustado com toda a burocracia que eles enfrentaram aí para conduzir o Ecoforte no Ceará, mas, ao mesmo tempo, eu queria talvez pensar numa solução, junto com o coletivo e com base no que eu escutei de falas que me antecederam, né? A gente conhece o Ecoforte de muito tempo, né? A gente, quando eu falo a gente, é a Rede Sergipana de Agroecologia, tá? Eu vou dar uma paradinha para poder melhorar um pouco a estrutura do meu pensamento. Em 2017, nós da Rede Sergipana de Agroecologia escrevemos também proposta. E nós fomos aprovados na primeira etapa. Na segunda etapa, a gente terminou que não foi selecionado como uma proposta classificada. Dessa vez, nós fizemos a mesma metodologia, sentamos com os movimentos, trouxemos as propostas, enfim, tem perspectivas de
existirem unidades de referência que, quando estivessem em toda a sua potência produtiva, pudesse estar vinculada a uma necessidade de uma licença ambiental. Outras unidades de referência não vão fazer sentido para ter licença ambiental. E eu digo isso com base nas unidades de pesquisa da universidade, da unidade de pesquisa da Embrapa, enfim. Mas o que eu me recordo desse processo todo foi que em 2017 a gente já tinha que mandar a dispensa de licença ou a licença ambiental para execução. Essa é a minha lembrança. E na vontade de atender toda a legislação, nós, em 2017, era uma outra conjuntura para a gente aqui no Estado, né? Hoje talvez seja um pouco difícil, mas na articulação política seja possível, né? Fomos lá em 2017 no órgão ambiental do Estado e conseguimos essa dispensa de licença ambiental do todo do projeto. Do todo do nosso projeto em 2017, esse que não foi aprovado, o Estado deu uma dispensa de licença ambiental para a infinidade de URs que ali teriam, né? Porque, na verdade, as unidades elas trabalham de modo artesanal. Então, eu fico pensando aqui, tem unidades que fazem confecção de redes, né? Redes aqui do Nordeste, né? Rede de balanço, enfim, não sei, para alguém que desconhece um pouco. Tecelagem, é uma tecelagem. Eles já fazem isso. Então, eles estão pedindo algum material, mas não faz sentido ter licença. Então, eu penso que talvez a ideia de você ter uma leitura do todo do projeto e ter a dispensa de licença ambiental, e à medida que essas unidades forem se profissionalizando e que gerarem essa produção, essa demanda, elas possam ter, digamos, a obrigatoriedade de uma licença ambiental, elas apresentem enquanto unidades consolidadas. Mas a esse princípio de execução a gente possa construir, a não ser que seja uma coisa muito, muito efetiva, que precisa da licença ambiental, uma construção. Mas quem conseguir ter uma leitura do órgão estadual com uma licença global de todo o projeto também possa ser atendido dessa maneira, né? Então, esse é um pouco da minha reflexão e que a gente possa estar partilhando com os demais, tá bom? Um abraço, estamos aqui em contato agora. Valeu, Jorge. Giga. Você quer falar, Luiz? Pode falar. Antes de você, eu vou fazer uma fala bem rapidinho, assim, só porque essa questão o Jorge colocou, né, meu contemporâneo aí na agronomia, colega aí, com relação a... Jorge não, Rabanal. Jorge Rabanal. Jorge, assim, eu concordo em 100% com o que você colocou, tá? Eu coloquei a nossa experiência porque, assim, nós colocamos no projeto 67 unidades de referência. Então, nós conseguimos isenção de 65. Né? São 65 unidades de referência. E as 2 unidades de referência que a gente fez nesse processo de licenciamento foram unidades que as famílias já tinham processo em andamento. Elas já tinham um processo de organização, é importante colocar aqui para vocês. Né? Eu acho que eu não coloquei. Elas já tinham um processo de organização que elas já faziam isso. É por isso que a gente bacentou o pé, isso vamos fazer até o fim, porque era um grupo de mulheres que faziam um coloral, elas tinham uma escala, e um grupo de jovens e mulheres lá que produziam muito coco e que beneficiavam o coco. Antes ele vendia o coco a 50 centavos, e depois eles passaram a produzir óleo de coco extra virgem, né? Isso de um alpendre da casa de forma artesanal. E aí a gente fez uma estrutura, implementando assim, a gente realmente fomos barrados mesmo pelo órgão, os órgãos, né? Então nós tivemos que fazer, nós fomos obrigados, a gente tentou de todas as formas, tá? Mas é mais fácil você conseguir a isenção do que você ter que fazer o licenciamento, tá? Assim, porque existe muito processo de isenção, mas quando o órgão chega e diz, não, isso aqui vocês têm que fazer, e você, né, no caso do óleo do coco, com os tremebelos indígenas,
foi um caso à parte, porque a gente teve que fazer, mas que tinha uma legislação lá que era específica para os povos indígenas, que a gente conseguiu isenção, tá? Mas, assim, eu concordo com você, quando a gente faz esse processo de licenciamento, quando você tem uma escala um pouco maior, né? Você tem aí um grupo estruturado, uma produção considerável, né? Por isso que o órgão vai lá e diz, ó, o que vocês têm que fazer? O volume é tanto, tá? Só para considerar para vocês que, mas no meu ponto de vista, é mais, vamos dizer, vocês têm que fazer de tudo para conseguir isenção para todas as unidades de referência. Isso que eu queria colocar. Fazer algumas considerações aqui do que foi colocado. Bom, partilho aqui um pouco do que o Luiz falou, botar alguma das experiências que eu tenho aqui. Um grande complicador, gente, é que cada lugar é tudo diferente. Aqui em Minas, o processo é completamente diferente do que ele passou lá no Ceará. Aqui em Minas, voltando atrás lá, né, do que falaram, gente, não é para pedir licenciamento ambiental de cada unidade de referência, não é isso que a Fundação está pedindo. Ela está pedindo para os empreendimentos que são passíveis de licenciamento ambiental, você vai tirar o licenciamento ambiental daquele ponto, então é pontual. Então, não é porque você tem uma unidade de referência, tem que tirar licenciamento ambiental, não. Você está fazendo uma unidade de referência lá que você está trabalhando com produção de semente de milho. Gente, não precisa de licenciamento ambiental. Você está trabalhando com uma horta de mulheres, não precisa de licenciamento ambiental. Então, são pontos específicos. E aí vocês vão ter que pegar aquele documento para ver o que é passível de licenciamento ambiental. Bom, parte do princípio que tem obra, vai precisar de licenciamento ambiental, tá? Se você tem uma indústria, vai precisar de licenciamento ambiental, né? Então, vocês vão ter que entrar lá no documento, que é federal, esse é federal, para ver o que é passível de licenciamento ambiental. E a grande maioria dos projetos aqui vão ser isentos. Aqui em Minas, por exemplo, é muito fácil, porque você faz uma autodeclaração de isento e você tira a isenção. Então, é relativamente fácil. Em outros lugares já não é. Quando entra esse problema que o Luiz reportou aqui, quando entra com o terra indígena, quilombola e área de proteção ambiental, o processo complica, porque aí vai para o IBAMA, o processo complica bem mais, né? Então, vocês vão ter que ver cada ponto do projeto que realmente precisa de licenciamento ambiental. Então, não é de todas as unidades de referência, né? Tem que ficar atento a alguns pontos que ele falou, por exemplo, em nome de quem que vai sair o licenciamento ambiental? Né? É da entidade proponente ou é do lugar? Porque você tem que ter uma unidade nisso aí, né? Porque uma coisa encadena a outra. Quanto a uma coisa que ele falou do documento da terra. Gente, qualquer coisa que for fazer de obra precisa do documento da terra para o projeto. Se você não tem o documento da terra, não vai ser aprovado, tá? Porque você tem que ter documentação de posse da terra em nome da entidade proponente. Se ela não for dona da terra, tem que ter um termo de concessão de no mínimo 5 anos. Gente, não tem o documento da terra, pode esquecer que não vai ser aprovado, né? Uma coisa também que foi colocado, que toda hora a gente escuta falar, nos outros projetos da Ecoforte não era assim. Esse projeto, a gente vai falar muito sobre isso na segunda-feira. Esse projeto da Ecoforte, como tem uma parceria com o BNDES, várias coisas mudaram. E tem várias exigências diferentes. Então, a gente vai ter que estar atento a essas exigências diferentes.
em relação aos outros projetos do Ecoforte. Tá? E essa questão do licenciamento ambiental que eles estão pedindo, gente, isso é lei. Tá? Isso não é uma questão, eles só estão sendo mais rígidos com a legislação que existe. E a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala, porque é de pequeno, pequena agricultura familiar, então é pequeno, não precisa. Gente, precisa. Por exemplo, eu acompanhei dois produtores que estavam, inclusive, no projeto, não era do Ecoforte, mas tinha um projeto financiado pelo governo federal, de porco caipira. Entendeu? E para onde que a carcaça, para onde que o sangue, estava tudo poluindo mesmo. Então, eles matavam 2 porcos, né, por mês, lá era muito pouco. Mas tinha um impacto grande. Né? Então, não é só porque é pequeno que está isento, depende da atividade que está fazendo. Né? E a gente tem que ficar atento a isso. Então, por exemplo, eu já vi alguns trabalhos, por exemplo, que ele falou de polpa. Aí você está produzindo polpa. Quando você vai produzir polpa, pela legislação federal, você tem que ter registro no mapa. Né? Então, tem várias nuances aí que a gente vai ter que ficar mais atento daqui para frente. Nessa legislação ambiental, provavelmente, é a última discussão que a gente vai fazer, né? Porque, infelizmente, estão passando a boiada lá no Congresso. Né? Então, agora, para tirar a legislação ambiental, vai ficar fácil daqui para frente, provavelmente, né? Infelizmente. Mas, então, gente, a gente vai ter que ficar atento, só resumindo assim, aos pontos do projeto que realmente precisa de licenciamento ambiental. Obra, indústria, né, beneficiamento, isso precisa de licenciamento ambiental e é muito variável de lugar para lugar. Então, tem lugar que é muito mais fácil. Né? Aqui em Minas é bem mais fácil. Ok. Acho que tem um outro ponto também que é importante ver esses caminhos aí, né? O Luiz falou que pela prefeitura ele conseguiu, né, depois ser um processo mais tranquilo, né? Então, acho que é isso também para que vocês possam aí estar seguindo, né? Ter essa articulação até mais política do que técnica, acho que é outra coisa também de aprendizado que ele traz. Qual que é a importância de também fazer essa articulação política, né? Então, acho que também vale muito a pena aí vocês pensarem nesse sentido. E o Marcelo Bernay, acho que é isso, Baselo, desculpa se eu errei teu nome, tá? Mas Bernal, desculpa, ele deu uma sugestão aqui também, que é bem interessante, ó, que vocês possam, de repente, estar entrando em contato com esses órgãos via e-mail, né? E aí vocês copiam a descrição da unidade, se possível informando a área a ser ocupada, construída, colar em um e-mail e enviar para o órgão ambiental perguntando se as atividades são passíveis de licenciamento ou isentas. A resposta do e-mail já pode ser considerada como uma manifestação do órgão para atestar que são isentas, em substituição à declaração de isenção de licenciamento ambiental. Né? E aí, pensando muito no que a Raquel trouxe, a dificuldade que tem também de, em pouco tempo, você ter declaração de isenção de várias unidades, né? Então, nesse caso, acho que também já ajuda, tá? Pensando aí nesses encaminhamentos que a gente pode ter. Uma coisa importante também, a gente tem hoje esse, né, não que a gente não vai mais falar de licenciamento, a gente, né, pode aí estar atendendo vocês, né, pelo chat, a gente vai estar, né, enfim, mas a gente vai ter também uma oficina, como o Giga falou, com a Fundação Banco do Brasil, né, então, acho que vale muito a pena vocês também trazerem algumas questões, quando a gente tiver essa oportunidade de estar com as pessoas, né, na comissão de seleção da fundação, que vão estar com vocês, tá? Então, assim, guardem algumas perguntas, essas perguntas que são provocativas para estruturar mesmo o processo, sabe? Trazendo uma nova visão, o que pode ser feito para melhorar, como esqueci o nome dele, mas o pernambucano, sergipano é pernambucano, agora eu esqueci. Trouxe, acho que também vale muito a pena a gente trazer, né, no momento que a gente estiver com o pessoal da fundação, tá? Tem mais alguém inscrito? Diego. Diego, né?
Bom dia. Então, na verdade, o Giga já respondeu um pouco, mas é só para confirmar isso, assim. Em princípio, o que não é passível de licenciamento, o que é isento, assim, uma agrofloresta ali que tem previsão de algumas mudas e uns alicates de poda, enfim, algo de que é agrícola, de certa forma, né? Isso a gente conseguiria fazer uma justificativa que, baseado na legislação tal, né, não é passível de licenciamento ambiental. Então, tu justifica ali uma autodeclaração. Isso não precisa apresentar nada, Diego. Tá? Não, era um Para pouco isso, você não precisa apresentar nada para a fundação. A fundação, o isento é para o seguinte, por exemplo, a Raquel falou, vou fazer uma máquina de arroz. Uma máquina de arroz, para até tantos quilos, é isento de licenciamento ambiental. Aí você vai pegar uma declaração de isento. Mas para fazer uma agrofloresta, você não precisa apresentar nada para a Fundação Banco do Brasil. Não precisa de documento nenhum. Entendeu a diferença? Isso, não, entendi. Na verdade, em algum momento tinha ficado assim, nós estamos ali 68 Rs, 13 estados do Sul, então, né, tem essa diversidade. Cada estado tem sua legislação. Mas então é muito isso, assim. Então, o que não é passível está fora, né? Estaria fora disso. Tá bom, obrigado. Raquel? Gente, a Raquel tem escrito, depois eu quero só um comentário. Olha, eu acho que o seguro morreu de velho, tá? Eu penso que a gente deve rever todas essas unidades de referência que a gente tem, cada um reolhar seu projeto. Por exemplo, nós temos um pequeno galinheiro dentro do assentamento. Vou pedir à associação que entre com um pedido de isenção de licenciamento nesse caso. Não vou pedir que uma associação entre, por exemplo, com um pedido de isenção para construir um vivendo de mudas. Isso não tem sentido. Ou para fazer uma agrofloresta. Mas eu penso que, para a gente não morrer na praia, seria bom a gente dar uma olhada em todas essas unidades de referências novamente e imaginar, bom, essa aqui pode ser que necessite, porque a gente também não conhece a lei a fundo, né? Eu andei lendo aquilo que vocês colocaram naquela reunião, o que precisava, o que não precisava, mas eu vou reolhar e pedir a isenção em algumas unidades de referência. Eu tenho uma casa de semente que só quer fazer uma pintura e pôr um teto de PVC. Não é uma construção. Essa casa de semente já existe. Essa construção já existe, mas vou pedir isenção para fazer essa pintura e esse teto. Porque vai que pega um negócio desse, pode pegar, apesar de não ser uma construção. Vamos ver depois e contar com a sorte, porque conseguir isso, esse tanto de unidade, vai ser impossível. Então, eu acho que o nosso exercício acho que vai ter que ser esse, viu? Mesmo que a gente acredite que não precisa de isenção, pedir isso mesmo. Ok, gente. Alguém mais tem algum... Ah, Marcela, né? Só um comentário, pessoal. Eu ia falar exatamente o que a Raquel acabou de falar. Ela leu meus pensamentos. Eu acho, gente, assim, que é que nem o comentário que o Marcelo coloca aqui. Acho que não teria grande trabalho, vocês mandam, porque cada órgão é de um jeito, cada estado tem um regramento, e como a gente não domina a legislação, a gente pode baixar a guarda, que eu digo assim, no sentido de achar, isso aqui não vai precisar. E aí, por um acaso, precisa, e a gente já perdeu tempo. Porque aí, né, está se aproximando esse processo de chamamento das entidades, etc. Então, eu acho, assim, que, dependendo da situação, obviamente, vocês mandariam um e-mail para o órgão e faziam dessa forma. O órgão responde o e-mail. Não precisa, não é passível de licenciamento nem de nada. Então, beleza, já tem um e-mail ali que comprova que você, né, o órgão já disse que não, mesmo que pareça mais ou menos óbvio, né, eu acho assim, que não custa nada esse procedimento ali, né, como um respaldo, mas, de qualquer maneira, eu proponho, inclusive, que dúvidas relacionadas ao próprio edital, não a isenção em si, né, porque eu acho que isso tem que recorrer aos próprios órgãos, mas dúvidas relacionadas a esse processo como um todo, né, do licenciamento e junto à fundação, seria interessante até a gente fazer logo uma lista no grupo de algumas dúvidas e já ir organizando isso, né?
para que a gente já submeta isso à fundação e já vá agilizando a vida de vocês. Então, eu acho que dúvidas pertinentes a essa relação com a fundação, vamos já colocando no grupo, a gente já monta um e-mail para a fundação, já faz um contato mais próximo com a fundação e já vai tentando levantar algumas respostas, né? De qualquer maneira, acho que é importante a gente participar, vocês participarem dessa reunião que vai ter, dessa formação que vai ter uma pessoa do banco, e quem sabe também, oportunamente, para essas que a gente não tenha conseguido resposta, né, vocês já colocarem lá para tirar algumas dúvidas. Claro que dúvida relativa a procedimentos de isenção é junto aos órgãos, né? Acho que isso já não cabe ficar perguntando lá para a fundação. Eu acho mais coisas relacionadas a essa relação com o banco desse processo como um todo, acho que já era importante a gente já ir levantando e organizando isso, que quem sabe já vai agilizando, né? Era isso. Ok, vamos, gente, para finalizar, e aí o Eduardo, Luiz, pode ficar à vontade. Luiz, levanta a mão, tá? E a gente vai aqui para a finalização. Pronto, eu queria fazer uma fala rapidinho. Vocês estão me ouvindo? Porque eu estou aqui com a internet muito ruim. Mas, assim, que eu concordo com a Marcela e assim, e vocês que colocaram essa questão de pedir uma isenção, mesmo achando que aquela atividade não precisa, porque você tem um documento ali que, assim, né, que está ali respaldando, né? Nós, do CETRA, pegamos de todas a isenção, porque na época do Ecoforte, não sei agora como é que está o processo agora, não posso falar, mas na época o BNDES pediu de todas a isenção, mesmo, tá, eu vou fazer uma agrofloresta, eu vou fazer uma unidade de criação de galinha, ele pediu para tudo, né? Então, assim, eu mando um e-mail para o órgão, como vocês colocaram, o órgão respondeu, tá, essa atividade é isenta. Eu tenho esse documento, esse e-mail do órgão, isso é importante. Dá respaldo a vocês, né? Juridicamente. Tá? E outra que foi colocado é que uma complexidade para unidades de produtos de origem animal tem uma complexidade maior. E outra, o CTF do IBAMA, geralmente, quem vai fazer o licenciamento, geralmente, assim, é muito difícil não pedir. Todos pedem o CTF, tá? Esse do IBAMA. Mesmo eu fazendo via município, ou via estado, ou via de qualquer maneira, ele vai pedir. Para eu operar uma motosserra, por exemplo, eu tenho que ter o CTF, tá? Então, por isso que é importante a gente ficar ligado com esse CTF. E assim, essa questão do IBAMA, né? Povos e comunidades tradicionais, a gente vê a lei a nosso favor, porque se o IBAMA ele dá isenção para estruturas menor que 500 metros, eu acho que, por um lado, vai facilitar a gente, sabe? Que aí a gente vai atrás dessa lei e a gente conseguir isenção também em unidades que a gente vai construir, que a gente não vai precisar de licenciamento, a gente vai ter isenção, né? Então, acho que isso, por um lado, também ajuda a gente, tá? É só esse comentário, eu acho assim, eu fico à disposição de vocês e assim, acredito que vai dar tudo certo, né? Tudo de bom para vocês. Boa sorte. Não, ótimo. Obrigada, viu, Gente, Luiz? Só um detalhe, gente, quanto a isso que você falou de pegar dispensa de licenciamento ambiental de tudo, vários estados têm estrutura de autodeclaração de isenção de licenciamento ambiental, o que torna o sistema muito mais simples. Minas tem, Paraná eu acho que tem, Rio eu acho que tem, vários têm, principalmente do Sul e Sudeste. São Paulo Então é muito tem. fácil, é uma autodeclaração. Então, é uma autodeclaração, é muito Paraná fácil não de tem. você tirar. O Paraná, você entra lá, tem Paraná a declaração de é dispensa de licenciamento ambiental. Isso é via né, sistema, entra... mas aí precisa ter todas as informações, como documentação da terra, um projeto técnico, Sim. eu sempre eu faço isso, mas não tem essa declaração de dispensa. É uma dispensa que faz via sistema do próprio IAT. Exato. Ok. Gente, vocês lembram que a gente disponibilizou todos esses links, né, no grupo? E aí, se vocês precisarem novamente, a gente manda, tá? Só falar que a gente reencaminha novamente de todos os estados. Bem? Eu preciso da gravação dessa reunião.
porque eu vou mandar para um amigo meu que trabalha na CETESB, junto com todas as unidades de referência, que ele dá uma olhadinha para mim, o que ele acha disso. Uma ajuda dentro do próprio órgão. Olha, vamos pedir para isso. Então, se vocês puderem disponibilizar essa gravação o mais rápido possível, ajudaria muito a gente a rever e a correr atrás disso, porque não dá para guardar tudo na cabeça, né? Já estou ficando meio doida. Tá bom. Tá bom. Tá bom, gente. A gente coloca no canal. Tá? É isso, gente. Se preparem aí, que em breve a Fundação vai estar entrando em contato com vocês. A gente não sabe o dia, né? Mas é tipo a vinda de Jesus, tá? Sem data, mas vai chegar. Vejam a Então, caixa de spam também, porque vai que... Exatamente. Olhem aí seus spams, tá? Obrigada pela disponibilidade. Mandem os documentos para Boa tarde. acompanhar, por favor. Almoço. Tchau. Oi, Natália. Mande os documentos para Valeu, acompanhar. gente. Até a Sim. próxima. Obrigada, Tchau, Joyce. Tchau, Tchau, gente. tchau. Até Obrigada. mais. Tchau. Tchau.